E aí, mais um dia que nós estamos juntos para aprender nesse momento alegre, animado. Já começamos com uma música de forró para que nós possamos lembrar que nós estamos nesse momento, não é? Momento junino. E aí eu começo a aula dizendo para vocês que esse mês junino é um mês de muita cultura, não é? Porque as festas juninas também é cultura, é um patrimônio da humanidade. Sabiam disso? Então nós vamos conversar muito mais sobre isso em outros momentos. Mas agora nós vamos iniciar nossa aula corrigindo o nosso ditado de ontem. E nós vamos ter um momento de aprendizagem. A primeira aula será de ciências, tá bom? Mas primeiro nós vamos fazer a correção do nosso ditado. E aí, a primeira palavra de ontem foi vaso, não é isso? Então vamos lá, ó, vaso, tá? Nossa primeira palavra de ontem. Observe que quando nós falamos vaso, a segunda sílaba, ela tem o som de Z, mas ela é escrita com S. Olha que legal! Mais uma aprendizagem. Vamos lá? A segunda palavra, nós tivemos a palavra raposa. Raposa. Ó, desculpem, za. Quando nós falamos a última sílaba, nós pensamos que é escrito com Z, mas é escrito com a letra S. Raposa. A terceira palavra do ditado foi a palavra pesado. Ó, também uma palavra com 3 sílabas, ó, a primeira pé, segunda za, terceira dó. Mas a segunda é za. Nós pensamos que é com S, mas ela é escrita com Z. E desculpem, escrita com S. E nós vamos descobrir hoje por que isso acontece, tá bom? A próxima palavra é visita. Algo que nós não estamos podendo receber agora, neste momento de pandemia. Ó, visita. Também uma palavra com 3 sílabas, né? E no zi, olha o som do zi, visi. Pensamos que é com Z, mas é com S, tá? Vamos lá para a nossa quinta palavra de hoje. Foi a palavra casaco. Casaco. Ó, primeira sílaba, segunda, terceira. Na segunda sílaba, za, casa. Olha a escrita com S, casaco. A sexta palavra de hoje foi a palavra gasolina. Ó, gasolina. Uma palavra com 4 sílabas. Ó, gasolina. Porém, no zó, ó, escreve-se com S e não com Z. Vamos lá, a sétima palavrinha de hoje é a palavra casulo. Casulo, uma palavra com 3 sílabas. E o zu, apesar de ter o som de Z, mas é escrito com S. Casulo. Vamos para a nossa oitava palavra. A nossa oitava palavra de hoje foi a palavra asilo. Ó, asilo, Z-S-I, tá? Asilo.
A nossa nona palavra foi a palavra usado. Apesar de ter o som de Z, mas ela é escrita com a letra S, usado. E a última palavra de hoje foi uma palavra muito simples que todos sabem escrever e que ninguém errou, tenho certeza. Casa. A palavra casa, ela tem o som de Z, porém ela é escrita com S. Não é isso? Apesar de que a tia Soraya já encontrou em algumas escritas a palavra casa com Z, mas ela é escrita com S, apesar do som de Z, mas é escrita com S. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, uma diquinha, é assim, a nossa nona palavra é a palavra usado. Mas, olhe, preste atenção, a palavra usado, ela vem da palavra usar. E todas as palavras que são derivadas da palavra usar, elas vêm com a letra S, tá? Usar, usei, né? Então, vamos lá prestar sempre atenção nas escritas dessas palavras para nunca mais nós errarmos, tá bom? É normal que você sinta dúvida quando for escrever a palavra. Ah, será que é com S? Será que é com Z? É muito normal. Mas depois da diquinha que nós vamos passar hoje, tá? Nós vamos estudar hoje e nós vamos tirar um pouquinho dessa dúvida. Combinado? Então, já que vocês estão com o caderninho de vocês aí, para a gente fazer essa correção, nós vamos aproveitar e vamos fazer o ditado de hoje. Combinado? Então, vamos lá. Escrevam aí a palavrinha ditado, coloque a data de hoje, não esqueçam de colocar a data. E eu vou pedir uma coisinha também para vocês. Terminou o ditado, escreve teu nome completo no final. Combinado assim? Todas as vezes que nós fizermos o nosso ditado, você vai escrever logo acima. Vamos lá, aqui, tia Soraya vai fazer também junto com vocês, tá? Ó, eu vou escrever a palavra ditado logo em cima e colocar a data de hoje. A data de hoje é 9/6/2020, tá? Coloquei abaixo porque não cabia do lado, mas vocês colocam aqui do lado a data. E no final você vai assinar seu nome completo, tá? Depois que nós fizermos as palavras, no final é a horinha de assinar seu nome completo, para ficar treinando e deixar seu nome impecável, bem lindo, tá bom? Então vamos lá, preparados? Vamos lá para nossa primeira palavra de hoje. Camisola. Eita, vamos lá? Repetindo, camisola. Desculpem. Segunda palavrinha de hoje, bisavô. Bisavô. Eu quero fazer um lembretezinho sobre essa palavra. Nós temos bisavô e bisavó. Ó, pessoal, só uma dica. O que muda esse sonzinho de vó, é aquele sinalzinho que você aprendeu lá na palavra vovó e na palavra vovô, tá bom? O que eu quero no ditado de hoje é bisavô. Bisavô. Terceira palavrinha, José. Será que tem alguém chamado José na sua família? Deve ter, um nome próprio muito comum que tem muitas pessoas. Quarta palavrinha, risada. Risada. Ok? Quinta palavrinha, liso. Liso. Nossa sexta palavra, piso. Piso. A sétima palavra, sorriso. Sorriso.
Oitava palavra, mesa. Vamos lá. Mesa. Nossa nona palavra, rosa. Rosa. E nossa 10ª e última palavra é a palavra camisa. Repetindo, camisa. E aí, foi? Todos conseguiram escrever as palavras de hoje? Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar sobre ciências, é a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos continuar falando sobre o assunto que nós iniciamos a aula passada. Então, vamos lá. Prestem atenção. Aqui essa página que eu estou mostrando para vocês já é do nosso livro digital, certo? Eu estou reiniciando daqui para mostrar para vocês que na aula passada nós ficamos aqui neste ponto onde nós estávamos falando sobre a estrutura da planta, tá? E nós falamos que a planta, ela tem várias estruturas para poder ela ter vida, não é assim? Então, ó, só relembrando, recapitulando. Aqui nós temos a raiz, o caule, né, e as folhas. Essas três estruturas, elas fazem parte da sobrevivência da planta. Por quê? A raiz, ela recolhe do solo os nutrientes, né, os sais minerais, a água necessária para que a planta ela cresça com vigor. O caule é responsável pelo transporte para chegar até as folhas, né, as flores e os frutos. E as folhas, elas captam o ar, né, o oxigênio. Elas retêm o gás carbônico e devolvem o oxigênio para a natureza. Né? Assim, então, esse processo ocasiona a fotossíntese, que transforma-se em glicose, que alimenta a planta, e aí a planta consegue crescer, certo? Aí as outras estruturas, que são as flores, as frutas e a semente, elas fazem parte da segunda estrutura, que é da reprodução, tá? Porque através das flores e dos frutos e das sementes é que nós conseguimos ter ter os frutos, né, principalmente, porque da flor se geram os frutos, né, e também das sementes, essas sementes podem ser jogadas ou caídas em solo fértil, e aí ela germinar uma nova árvore, tá bom? Esse aqui, como vocês estão percebendo, é um pé de pimentão, não é isso? Então, vamos continuar o nosso estudo. Naquele dia nós fizemos o jogo rápido, né? Quando diz, você conheceu as partes da planta, agora assinale a afirmativa correta. E aí ela tem dois quadradinhos. O primeiro que dizia que a planta, quando ela é completa, ela é formada de caule, flores, frutos, folhas, semente e raiz, ou então o segundo quadradinho que dizia que ela é completa somente com frutos e sementes, né? Então, seria o primeiro quadradinho, como vocês estão vendo já marcado aí. Aí, o nosso assunto de hoje começa a partir daqui, ó. Nós vamos estudar detalhadamente toda a estrutura das plantas, tá? E vamos lá para o nosso texto, que diz assim, a raiz deixa eu ver aqui só um pouquinho, tá? Raiz. As plantas são seres vivos que, em sua maioria, vivem fixas no solo. Então, quando diz sua maioria, é porque a maioria das plantas, das árvores, elas estão fixas no solo. Mas nós sabemos que nem todas estão fixas no solo, né? E nós vamos perceber, já conversamos sobre isso em uma aula anterior e vamos continuar falando sobre isso. Há também algumas que são aquáticas. Olha aí o que a tia falou. As aquáticas, elas não são fixas no solo, como os aguapés e a vitória régia.
e outras que são consideradas aéreas, como as orquídeas, por não precisarem necessariamente de terra para se fixarem, mas todas têm em comum o fato de não se locomoverem e precisarem estar em um substrato. Então, observem aqui na lateral, nós encontramos a palavra substrato em amarelo. E eu queria perguntar para vocês, o que é um substrato? Né? Substrato, pessoal, é a superfície na qual as plantas se desenvolvem, como a terra ou como a água. Aí vocês dizem, alguém de vocês conhece? O que é mais comum é a Vitória Régia, porque nos lagos, nos rios, geralmente tem. Ela é ela parece uma folha, mas é redonda, não é? E aí ela produz uma flor e fica sobre as águas. Aquelas raízes, elas não precisam estar fixas na terra, né? Ela é uma planta aquática, porque ela vive na água. Tem os aguapés também, que são outros tipos de plantas que a gente também vê nos rios. E até por vezes as nossas mamães, as nossas vovós, elas criavam plantas. Eu me recordo que a minha avó tinha umas plantas que eram dentro de um vaso de água. Então, são plantas aquáticas. Elas não precisam do substrato. O que é substrato? É aquilo que eu já falei para você, é a terra, né? Onde a raiz deve se prender, tá? Então, quando a gente fala das orquídeas, as orquídeas são consideradas aéreas. Por quê? Porque elas não precisam necessariamente de terra para se fixar, né? Se vocês observarem aí as orquídeas da mamãe, geralmente tem algum substrato tipo a casca do coco, né? Onde coloca assim na lateral da raiz dela e ela fica lá e cresce belíssima, não é assim? Se você não observou ainda, pede para a mamãe. Não estraga a plantinha da mamãe não, tá? Pede para ela e dá uma olhadinha. E vamos continuando aqui, ó. A raiz de uma planta, deixa eu puxar mais para cá, para que a gente consiga ver melhor. A raiz de uma planta tem a função de absorver águas e nutrientes do ambiente em que ela vive. Olha o que a tia Soraya já tinha falado para vocês. No caso das plantas terrestres, tem também a função de fixar a planta no solo. Há diversos tipos de raízes, mas podemos ver na imagem um exemplo comum, no qual há uma raiz principal, raízes laterais e outras bem finas. Então, há muitas espécies diferentes de raízes, mas as raízes ela têm dois papéis fundamentais em uma planta. Primeiro que ela retira do solo, como eu já tinha falado para vocês, a água e os nutrientes. Esses nutrientes são as substâncias que a planta precisa para crescer, né? Para se desenvolver. E também para que a planta fique fixa no solo, ela suporte o seu peso. Vamos parar e pensar um pouquinho agora? Você já olhou para um pé de jaqueira, um pé de jaca, uma jaqueira, né? O quanto que ela é grande, pesada, né? Você já olhou para uma mangueira, né? Um pé de manga? Então, quanto que ela é grande, né? O peso em si. Então, para poder ter essa estrutura, ela precisa ter raízes profundas e que lhe dê sustentação. Vocês já viram, por exemplo, os coqueiros, o quanto que eles são altos, né? E não tem nem muitos galhos, somente as palhas lá em cima. Então, tem tantos coqueiros altíssimos que a gente fica admirado. Eu amo observar quando eu vou em direção à praia, que eu vejo os coqueirais, eu acho belíssimo, né? Mas se nós fôssemos pensar como que um coqueiro daquele consegue, né? Com o vento balançando, a gente chega a ver balançar e ele continua de pé.
Então, as raízes, elas são profundas lá dentro e elas fazem com que essa planta fique firme, tá? E não caia, a não ser que haja uma retirada das areias, né? Alguém cortar parte das suas raízes, então essa árvore pode cair. Do contrário, ela vai permanecer lá de pezinha. Tá? Então, observem que ela tem uma raiz principal, ela tem outras raízes assim laterais, né? E também tem umas pequeninas, fininhas. Todas elas se enraizam no meio da terra para poder dar sustentação à planta, ok? Vamos lá. As raízes podem ter variadas formas, possibilitando que as plantas habitem diferentes lugares, como o solo, áreas alagadas, ou mesmo que se apoiem em outras plantas, cercas e muros. Alguns tipos de raízes permitem que as plantas armazenem nutrientes, como é o caso das raízes tuberosas, por exemplo, a cenoura, tá? Veja alguns exemplos de diferentes tipos de raízes. Então, aqui nesse quadro, nós vamos ver os diferentes tipos de raízes. Olhe, observem. Raízes subterrâneas. Essas raízes subterrâneas, observem que elas estão dentro do solo, tá certo? Elas estão dentro do solo, dentro da terra, como você queira dizer. Raízes adventícias, ó, né? Aquelas que parecem de uma cana de açúcar, né? As raízes aéreas, essas aqui, ó, que vão se grudando tem umas raizinhas fininhas, essas tirinhas, que vão se grudando na parede ou em outra planta, como é o caso aqui, ó, e elas vão subindo, tá? Nós temos também as raízes aquáticas, olha aqui, né? Onde elas ficam as raízes dentro da água, tá? Nós temos as raízes escoras. Essas raízes escoras, às vezes nós vemos nos mangues, né? Vocês já viram um mangue? Um mangue geralmente tem próximo das praias, né? Que é aquele lugar que é muito úmido, né, que geralmente é lama, onde se desenvolve muito os caranguejos, siris e por aí. Ela tem uma vegetação que tem esse tipo de raízes, que são as raízes escoras. Raízes tubulares, né, que é essa que nós geralmente vemos nas árvores gigantes, como nós falamos, né, das jaqueiras, mangueiras e tantas outras. E nós temos as raízes grampiformes, que são essas aqui, ó, são fininhas, mas elas vão crescendo e vão se fixando, ó, tá vendo? Ela também pode ser, se fixar em muros e tudo mais. Não é legal conhecermos os tipos de raízes diferentes? E aí, nós vamos para o caule. O caule, deixa eu baixar mais um pouquinho para que você possa ver. O caule é a parte da planta que sustenta as folhas, as flores e os frutos. O caule também transporta a água e os nutrientes desde a raiz para todo o resto da planta e é o responsável pela distribuição dos produtos da fotossíntese das folhas para todas as outras partes. Então, é o que eu falei com vocês lá no início, quando eu mostrei as partes da planta. O caule, ele é responsável por essa condução, ele é o transporte que leva o alimento, né? A água, os sais, minerais, os nutrientes, ele leva para os galhos, para as folhas, para as flores e para os frutos, tá certo? É como se ele fosse o veículo. O caule normalmente é cilíndrico. O que é uma coisa cilíndrica, minha gente? Ó, lembra que nós estudamos dentro da matemática as formas cilíndricas, ó.
é um cilindro, é redondo, tá? Podendo ter ramificações diversas. Essas ramificações que podem ser os galhos, tá? Pode ser forte e rígido, ou seja, pode ser forte e duro, não é? Que a gente não consegue quebrar nem balançar, como os troncos das grandes árvores, ou delicado, como de hortaliças e plantas rasteiras. Aí você diz, ô tia, hortaliças e plantas rasteiras? Sim, quando nós falamos de cebolinha verde, é uma hortaliça, né? Quando nós falamos, por exemplo, de alface, né? Couve, todas essas folhas são hortaliças e elas fazem parte da nossa alimentação, tá? Então, quando todas elas são plantas diferenciadas, né? Mas nós temos troncos rígidos e fortes, como o da mangueira, da jaqueira e entre outros, como ela pode ser bem delicadinho, que com qualquer coisa quebra, como das hortaliças, tá? Da cebolinha, do pé de cebola e etc. Então, aqui nessa fotografia, nós estamos vendo um exemplo de caule forte e rígido, né? Vocês estão vendo aí que eles, ó, estão vendo? Aqui do lado tá mostrando como ele é de verdade, né? Aqui tá a paisagem completa. Observem que ele é um caule rígido, não é? Que dá essa sustentação. Imagine que a raiz dessa árvore deve ser bem grande, né? Para afirmar, olha como ela é gigante. Vamos ver, ó, tronco forte e rígido para sustentar uma grande árvore. Agora, vamos ver um outro exemplo aqui abaixo. Ó, vocês estão vendo essa plantinha? Então, olha o que ele diz abaixo. Caule delicado do manjericão. Então, assim, quem conhece o manjericão, né? É uma planta, ó, bem fininha, né? Que você pode quebrar, que geralmente é usada na alimentação, tá? E parece com coentro, né? É nesse estilo. Então, pessoal, hoje nós conhecemos as raízes diferentes e o caule, tá? E agora nós vamos ver aqui um texto sobre a história, tá? E essa história, ela é bem interessante porque ela se remete à história da nossa nação, tá? Vocês já estão percebendo pelo título que está falando em relação ao pau-brasil. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler essa história, tá? Vão ler toda essa historinha em casa, direitinho, e vão realizar o desafio. O desafio diz assim: podemos utilizar raízes e caules em nossa alimentação? Então, vocês vão estudar esse texto de história, tá? Falando sobre o pau-brasil. E vocês vão responder esse questionamento do desafio. Podemos utilizar raízes e caules em nossa alimentação? E aí, na próxima aula de ciências, nós iremos conversar sobre o texto que vocês vão ler e vamos ver a resposta de vocês. Essa resposta vocês colocam lá na plataforma, combinado? E nós vamos conversar sobre isso, discutirmos o assunto e continuar o nosso tema sobre o conhecimento das partes da planta. Combinado? Então, hoje foi o dia de conhecermos um pouco mais sobre as plantas. Foi muito legal, eu aprendi muito, espero que você também. Qualquer dúvida, não esqueça, manda lá no WhatsApp que a tia Soraya vai tirar a sua dúvida, tá? E não esqueça de responder a pergunta do desafio lá na plataforma. Um grande beijo e até daqui a pouco na nossa próxima aula.